Nós, Eu tenho que contar uma também. na nossa época, a gente era educado não sair de casa sem arrumar a cama. É. E isso não era uma coisa que a gente gostava de fazer. Mas a gente tinha obrigação de fazer. Nós, para ir na igreja, em vez de ir no futebol, muitas vezes nosso pai nos obrigava. Mas a gente não tinha maturidade para tomar a decisão, né? E aí, Padre Hamilton, eu não sei como é que os coroinhas de hoje funcionam, mas eu ganhava sempre um sorvete do padre no final para ser o coroinha. Eu não sei se isso não pode ser pecado, né? Isso era uma... Não, a gente dá um agrado, um mimo, né? Mas é bom, né? Que eles estejam, né? Eu acho que uma das coisas que mais tranquilizam um pai e uma mãe é quando eles sabem que os filhos deles estão na igreja. Quando os pais perguntam, onde está meu filho a essa hora? Talvez esteja numa praça, no escuro de uma praça, de uma rua. Então, quando o nosso mundo de hoje, ele oferece muitos caminhos para os nossos filhos, sobrinhos, né? Mas existe um caminho. O caminho daquele que diz, eu sou o caminho. É verdade. Né? Então, quando... e o caminho de Jesus é um caminho reto. É um caminho de segurança, é um caminho de vida. O que o mundo nos oferece é trilhas, muitas vezes. São becos, pequenos atalhos, né? Às vezes se quer encurtar um caminho e acaba, muitas vezes, se dando muito mal. Então, nós temos que procurar levar os jovens, as crianças para a igreja, acolher, né, eles ali, né? Não ser um hábito, mas né? não ser uma obrigação, mas um hábito também, né? Exato. Um hábito, porque a gente tem o hábito de estudar, a gente tem o hábito de acordar, a gente, no momento que a gente tem o hábito de escutar a palavra de Deus, ou até de ler a Bíblia, isso começa a se transformar, né, num jovem que realmente, né, não tem como tomar as decisões todas sozinho, e começa a virar um hábito importante, né? E a própria Bíblia diz, ensina o menino, falando de menino, menina, ensina a criança no caminho que deve andar. E depois, quando crescer, não se desviará dele. Se hoje a gente não traz, se o pai e a mãe não trouxer a criança no colo ou pela mão para o caminho da igreja, depois, quando eles têm 15, 16 anos, não adianta a gente se queixar. Infelizmente, é isso né? aí. Não, a gente diz que, mas eles não vêm à igreja. Né? Na verdade, nós temos que incentivá-los a ir junto à família. Com né? certeza. Às vezes a gente diz, para uma criança, um pai diz assim, tu tens que ir, nós iremos contigo. Tu és nosso filho. Nós iremos contigo. A nossa família irá participar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso aí. Então, é muito importante. E uns pais se perguntam, e eu vou dar uma palavra de orientação aqui agora. Às vezes alguns se perguntam assim, mas padre, ele vai chorar na missa? Ou ele vai correr pelos corredores, ele vai distrair? Pois bem, eu prefiro que ele faça isso na igreja. Com certeza. Criança não atrapalha no culto nem na missa. A palavra de Deus diz que o perfeito louvor a Deus é dado pelos lábios dos pequeninos, das crianças. Então, deixamos eles participar. É o louvor deles, E a é o gente jeito batiza deles. para dentro da igreja. A gente não batiza para fora, a gente batiza para dentro. Se é batizado, é parte do corpo de Cristo. Pessoas com deficiência membro da igreja. também vão à igreja, às vezes não conseguem ficar parado. Eu sempre dizia, mas ali é o lugar, porque a gente batiza para dentro. A igreja é a congregação de todos, mesmo com as limitações, mesmo de quem não entende, talvez ficar sentado que nem deveria, ou não sei o quê. Né? E os pais acham que a gente não vê isso. Eu passava vendo os pais largar os filhos uma quadra da igreja, quando eles iam na catequese, para os filhos ir no culto. E os pais iam para casa olhar TV e tomar chimarrão. Quando terminava o culto, batia o sino, os pais estacionavam de novo a quadra antes, lá em Ferraz, para carregar os jovens lá de 14 anos. E os pais achavam que a gente não via. Porque eles não iam para a igreja, mas os jovens
eles obrigavam a ir porque ia no ensino confirmatório e tinha que ir para a igreja, né? Aí quando passava a catequese, passava a crisma, a primeira comunhão, a confirmação, como cada igreja denomina, porque o pai não ia, os jovens evaporavam também, os pais iam, ele não quer mais ir. E a gente não podia sempre dizer isso na cara. Hoje eu posso dizer isso, né? Mas tu também nunca vai. Como é que tu quer que teu filho e tua família vai se tu não vai? O pai se admira, o filho tá tão bêbado na quermesse já de meio-dia, mas o pai estava bêbado também de meio-dia já na quermesse. Então, o exemplo de pai, mãe, de qualquer coisa assim, ele é muito forte. Se tu não falar de Deus, não falar da Bíblia dentro da tua casa, teu filho não, a gente não são pelas atitudes, pelas palavras que a gente ensina, são pelas atitudes que a gente tem, né, pelas coisas que a gente faz, né? Deixa eu ler um pouquinho mais aqui porque é muita participação, tá? Aqui tem o Robson Tomé mandando um grande abraço também, tá em casa, outra vez esteve viajando, né? Abraço, Robson. A Patrícia de Souza, a esposa do Zé aí, muito queridos eles aqui, ó. Eu sou evangélica, este padre está de parabéns, pois se eu nunca me ver, nunca fui abençoada. Me passou aquele momento uma paz enorme, gratidão a ele. Então, assim, aqui tem a Márcia Nascimento, é muita mensagem, gente, aqui, de pessoas dizendo a importância que esse podcast está tendo. Ismael Wegner, da linha Ele já me escreveu também. Assim, saudades de você, ele escreveu. Isso aí, o pai dele, a mãe dele lá, na linha 5, pessoas muito queridas também. Ele me mandou 2 mensagens hoje, o pastor disse que provavelmente o podcast seria engraçado com o pastor Carlos. Mas por enquanto, né, pastor, nós estamos falando só uns assuntos importantes, não que não sejam... É que eu já ganhei por fora aqui para não fazer perguntas muito indiscretas. Né? O senhor já fez esse pedido aí já. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o André Black, que é um grande amigo meu aqui também, Sirley Hatke. Eu acho que, pastor Leomar, o senhor vai ter que olhar um pouco das suas mensagens e citar algumas pessoas aí, porque tem muita gente da Assembleia também mandando um grande abraço aí. Eu vi aqui muitos irmãos, né? Entre eles o Johnny, a Ana, casal querido nosso, Johnny Keppel. Ela colocou: glória a Deus pela vida do pastor Leomar e sua esposa, irmã Claudete, só conhecendo de perto para saberem os seres usados por Deus. Avante, Assembleia de Deus. Eu diria que avante a palavra de Deus, né? Um abraço aqui para Jaqueline abraço a todos, né? Deus abençoe, irmão Johnny e esposa. Silvana da Cruz, Hélio Bechert. Eu vejo aqui o Neemias Barbosa assistindo, a Silvane, o Ismael, Marcos Roberto. Me perdoem os irmãos se a gente não citar o nome de todos, né? Bastante pessoas. Glacenir Moraes, lá de Santa Maria. É muita gente. Sandra Kern. Pastor Carlos, tem um projeto muito legal ainda que tu tá te envolvendo há muitos anos já, esse projeto das pessoas com deficiência. Isso, das pessoas com deficiência. Esse ano esse projeto, né, que congrega pessoas de diversos municípios de Sinimbu. Nós temos uma família que participa muito desse projeto, que é a Ana e o André Baques. A Ana Baques e o André, né, eles há uns 15 anos participam desse projeto ou mais, né? E esse ano esse projeto fez 20 anos. 20 anos, 20 anos. E congrega pessoas de Santa Cruz, Sinimbu, Vera Cruz, Vale do Sol, e acontece mensalmente em Formosa. Temos muitas pessoas, né? Inclusive a Fátima Bonem de Sinimbu, né? Que a irmã dela é uma das líderes desse projeto. E eu digo assim, ó, no pastorado eu aprendi muito em muitos grupos. Mas o grupo que eu mais aprendi no pastorado foi nesse projeto das pessoas com deficiência. Porque ali ninguém nasce sabendo nada. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, porque tu aprendeu, tu nasceu com aquele... Todos os dons a gente tem que desenvolver. Nenhuma família está preparada para receber uma criança na cadeira de roda, ou com deficiência visual, ou com tal coisa. Ela vai desenvolvendo o dom de trabalhar com aquele ser. Até de entender, né? De entender. Por que de tudo isso, né? E de conviver. Então, aquele projeto, assim, gente...
até hoje nós temos pessoas que vão lá, que se alimentam de sonda pelo estômago e vão no projeto. Tinha gente que vinha no projeto Senhores de Idade com oxigênio trazido pela ambulância. Nós temos hoje pessoas que vêm de ambulância, que as prefeituras trazem ambulâncias adaptadas, porque elas querem estar em algum momento com seres humanos, é uma necessidade de todos. Então, onde a gente aprende? A gente só aprende quando a gente não está na casa pastoral. Porque se a gente passa o dia inteiro na casa pastoral, tu não está com o povo, e tu só aprende com o povo. Jesus, ele estava com o povo. Todas as parábolas de Jesus, as experiências de Jesus, ele fez no meio do povo. Né? Como aconteceu o Pentecostes? A vinda do Espírito Santo não foi cada um na sua casa. O povo estava reunido. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Eis que veio. Então, essa coisa de dizer assim, moderno hoje, mas eu rezo em casa, eu assisto pela TV um culto, uma missa. Nada errado. Mas povo que não se encontra... Precisamos congregar. Precisamos da casa de Deus. E uma coisa assim, que às vezes o pessoal dizia assim para mim, pastor, eu já cansei de ouvir isso. Eu dizia na igreja, é melhor levar o filho na igreja do que visitar ele na cadeia. E às vezes os pais falavam para mim, eles se sentiam meio que ofendidos. Mas um psiquiatra cristão, ele faleceu há pouco tempo e agora não me ocorre o nome, mas ele escreveu um livro todo sobre isso. Né? Então, como às vezes a gente tem dificuldade de levar os nossos filhos, netos, afilhados para a igreja, mas quando está na cadeia, os pais vão quartas e domingos. Porque ele está na cadeia. A gente tem que ir, tem que sim. Mas quando era para levar para a igreja, era ruim. Sim. Então, a vida é feita de escolhas, de experiências. A gente vai colhendo o que tu vai semeando. Isso é uma lógica em qualquer lugar. Nossos agricultores sabem isso bem. Quem planta feijão, ele vai colher feijão se colher. Ele não vai colher milho. A gente como empresário, a gente sempre fala e como as coisas se encaixam, né? Como as coisas se encaixam. Também, pastor Carlos, não tem como um empresário ter sucesso se ele está no meio de gente que não quer ter sucesso. Se tu tá no meio de pessoas que têm a fé, têm humildade, né, têm coisas boas para dar, tu também vai ficar parecido com essas pessoas. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não tem como tu ter sucesso hoje como empresário, um jovem. Meu pai sempre me ensinava assim, Jackson, no sábado é o dia de trabalhar. Porque no sábado, a mente começa a pensar no que eu vou fazer no sábado à tarde, depois eu já vou para o sábado à noite inventar mais algo, eu já não tenho condições de ter um bom domingo. Se você estiver trabalhando, focado em algo, entendeu? For na igreja, for na missa, tu vai ter um sábado à noite que tu pode aproveitar no baile, tranquilamente, mas tu vai estar com a mente sã. Tu não bebeu à tarde, tu não esbaldou a tarde toda e chegou já num baile, numa situação. Então tu vai chegar consciente, vai poder aproveitar. Tu vai saber que horário tu tem que voltar para casa. Né? Então são coisas realmente, né, que todas têm uma interligação. Né? Ninguém tem sucesso sem fé, sem humildade.